bem-vindas à nossa terceira semana da nossa turma de acompanhamento. Hoje nós vamos concluir a segunda semana e dar início à terceira semana da nossa turma de acompanhamento. Eu vou começar, daqui a pouquinho eu deixo vocês falarem as experiências de vocês que tiveram com o exercício, mas eu sempre vou começar nossas reuniões dando um resumozinho do que a chave mestra trouxe para a gente. A chave mestra, que é esse livrinho aqui, sempre traz para a gente ensinamentos do controle da nossa mente, tá? Não tem como. Pensamentos que conduzem a sentimentos que nos levam a agir. Todo o nosso poder, toda a nossa força, tudo que a gente precisa começa aqui no pensamento. Sem o controle mental, não tem como desenvolver toda essa equação, não tem como seguir toda essa nossa trajetória. Então, na primeira semana, foi a quietude física. Na segunda semana, agora, que foi o silêncio mental, tenho certeza que foi um pouquinho mais difícil do que a quietude física. E agora, na terceira semana, nós já vamos evoluir um pouquinho para isso. Da Simone, da Laís, que quiser compartilhar com a gente como foi a experiência do silêncio mental, tentar inibir qualquer pensamento, tentar, tá, meninas? Isso aqui é um exercício de observar, de autoconhecimento, não é fácil. Às vezes, de primeira, a gente não consegue, exige um pouquinho mais de treino. Alguém que quiser compartilhar, é só clicar na reação, aí tem a mãozinha para levantar, fique à vontade. Pode falar como que foi o exercício da semana de silêncio mental. Esse eu não consegui fazer, não. Eu li a primeira parte da chave mestra, fiz 4 dias, eu acho, da quietude física. Agora a mental, vou tentar essa semana. Foi sem tudo problemas. muito corrido. Meninas, não tem problema. Toda semana eu mando aquele PDF. Naquele PDF, se vocês observarem, tem semana 1, semana 2. Aquilo ali é praticamente um resuminho disso que a gente está fazendo. O que é o exercício? Eu até postei hoje no meu Instagram, né? Uma grama de prática vale por 1 quilo de teoria. Não adianta a gente ler um monte de coisa se a gente não vivenciar. Não adianta. Então, assim, de acordo com que vocês vão evoluindo, no tempo de vocês, a gente dá uma semana, porque é o tempo que a gente se encontra novamente. Mas no tempo de vocês. Agora, quem chegou aqui foi a Camila, que eu queria falar com a Camila. Boa noite, Camila. Camila, como que foi a sua experiência? Oi. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A Camila estava com dificuldade semana passada de se aquietar. Conta pra gente como que foi a experiência. Nossa, como eu falei, para mim é difícil, porque eu realmente não paro, assim. Mas eu acordava mais cedo, eu acordei mais cedo essa semana para mim, porque assim, era o tempo que eu falei que eu vou conseguir. Porque se fosse depois do trabalho, eu pensava na janta, em tudo que eu tinha aqui para fazer, né? Então, eu estava acordando mais cedo para poder fazer mesmo o exercício, Dri. Nos primeiros dias, parecia que os 15 minutos era eterno, assim, meu Deus, parece que estava o dia inteiro lá sentado. Depois dos outros dias, assim, foi ficando mais rápidos, assim. De verdade, Dri, eu não, assim, para mim foi muito difícil a semana não pensar em nada. Assim, a minha cabeça é um turbilhão, assim, eu falo, eu não consigo ficar, assim, então, para mim, isso foi o mais difícil, assim, mas toda vez que o pensamento vinha, eu, tipo assim, tentava, vou focar em outra coisa, mas, assim, como que eu posso dizer? Eu parava de pensar naquilo que vinha, mas, ao mesmo tempo, eu ia para outro, eu não sei explicar. Eu sei, a gente entende, todo mundo já passou por isso. A primeira lição, Camila, o tempo é relativo. 15 minutos sentadas, meu Deus. Tem sinais de ansiedade, tá? A gente não consegue se aquietar, mas cada um desses exercícios depende dos outros. Mas parabéns, tá, Camila? Parabéns, porque semana passada eu falei, vou pegar no pé da Camila, porque ela não tinha nem feito. Então, assim, ela não podia nem opinar o que era a experiência. Mas parabéns mesmo, Camila, parabéns. Não é fácil aquietar, e tanto a quietude física quanto a quietude mental. E com esses dois exercícios a gente percebe isso. O tempo é relativo, a gente não tem controle do nosso corpo e muito menos da nossa mente. Vem um monte de pensamentos. O que quer dizer com isso?
O pensamento que está vindo, você não escolhe, mas você escolhe qual você vai alimentar. Cada vez que o pensamento vem, você pode falar, opa, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar naquilo. Os pensamentos vão vindo. O que é esse silêncio mental te ensina? Eu não escolho o pensamento que vai vir, mas eu escolho qual que eu vou alimentar, entendeu? Porque os pensamentos vão vindo mesmo. Vai vindo um monte de coisa, mas e aí, qual que eu vou alimentar? Você começa a pensar no cachorro. Aí você começa a pensar, você vai alimentar aquele pensamento, vai pensar na cor do cachorro, de quem que eu... Não, eu posso mudar para outra coisa. Pera lá, deixa eu voltar para cá, eu preciso focar nisso, eu preciso fazer isso. Simone, Gi, Netinha, alguém quer compartilhar como que foi a experiência dessa semana? Fiquem à vontade. Oiê, boa noite. Boa noite, Gi. Dri, eu queria primeiro pedir desculpa da semana passada. Eu estava no trabalho tentando assistir a aula e tentei pelo menos escrever que eu não conseguia falar, e aí você ficou meio que no vácuo, desculpa, tá? Não tem problema, não tem problema. Hoje eu não estou em casa, eu até tentei a câmera, mas eu estou de viagem e tá muito ruim a câmera, ela tá muito escura. Sem problema. Aqui, ó, eu aqui. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Dá pra ver você e a Superpoderosa. Da minha sobrinha aqui, que ela fez. Então, assim, tá bem barulhento aqui, tá? Vou tentar falar pouquinho. Foi uma semana bem conturbada de trabalho. Eu consegui assistir os vídeos, eu não consegui fazer as leituras, tá? Mas os vídeos eu consegui assistir. Eu vou me empenhar mais, que eu acho que essa semana eu vou conseguir encaminhar. Foi uma semana de muito trabalho até tarde para conseguir fazer a viagem. Agora eu estou aqui. Então agora eu consigo me ajustar, tá? Eu consegui assistir os vídeos só, vou ser sincera. Mas aí eu vou pegar, eu fiz uma vez, os 15 minutos. Coloquei o relógio lá, 15 minutos para ele despertar. Era no trabalho, eu tive uma pausa, fui pro banheiro, olha só o que eu consegui fazer. Coloquei 15 minutos, mas assim, antes dos 15 eu já ouvi alguém gritando, Gi, cadê a Gi? Eu fingi que não tinha ninguém e continuei. Não foi fácil, eu achei que seria mais fácil. Falei, a gente fica tempo parado, que besteira esse exercício. Nossa, super fácil, não é. E aí eu consegui essa uma vez, mas prometo a vocês e a mim mesma, que a partir dessa semana, principalmente a mim, né? Eu preciso e tô aqui para isso. Então, a partir dessa semana, eu vou colocar tudo em ordem. Eu estou de DP, eu sei, 2 matérias de 2 semanas, mas essa semana eu coloco tudo em ordem, tá bom? Mas é isso. Você lembra quando eu falei para vocês que o diferencial aqui é que no final da semana, no começo da semana, a tia Dê vai falar, você fez, você não fez? E eu realmente, gente, eu tô aqui para cobrar vocês mesmo. Se não fizer o processo, não muda nada. Não muda nada na vida de vocês. E assim, depois que você começa, que você mergulha no processo, é algo tão mágico, é algo tão maravilhoso. E a gente vê tanta mudança na nossa vida que a gente depois não deixa mais de fazer o processo. A gente não deixa mais de ter esses momentos. Como eu sempre disse para vocês, essa turma é a base de desculpa, a prova de desculpas e a prova de procrastinação. Eu mandei para vocês lá no grupo o audiobook do livro. Então, às vezes, vocês não conseguem ler o livro sem o audiobook. É bem bacana vocês lerem. Ou, às vezes, vocês têm só o PDF, coloca o PDF e o audiobook no computador. Porque a pessoa falando e você lê, é como se você estivesse lendo 2 vezes. É maravilhoso fazer isso, tá? Colocar o audiobook no ouvido. Eu mandei o capítulo 1 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Mandei o capítulo 1. Então, vocês podem ler o PDF e ouvir o audiobook. Essa semana eu já vou mandar o 2 e o PDF vocês já têm. Mas isso é maravilhoso, meninas. Vocês não têm noção. Porque, às vezes, a gente está num lugar que não pode parar, isso e aquilo, que não consegue ler, mas a gente consegue ouvir aqui no fone. Então, assim, tal do celular na mão, gente, é meio caminho andado na vida da gente. É algo maravilhoso. E para vocês, Gi, não tem problema. O silêncio mental você faz depois, a quietude física você faz depois, mas não pule esses passos. Continue. Certinho? Alguém mais quer falar, quer compartilhar a experiência, como que foi dessa semana? Não tem problema. Ninguém querendo mais compartilhar, não tem problema. Se vocês quiserem, sempre tem uma reaçãozinha. Vocês podem erguer a mãozinha que eu deixo vocês falar, tá, meninas? Então, bora lá. A chave mestra dessa semana, o conteúdo dela, algumas coisas básicas que vocês
tinham da semana passada, que passou, a parte 2. O que é o básico, gente, que a gente precisava ressaltar e entender e gravar isso na nossa mente. As nossas dificuldades se devem a ideias confusas e ignorância dos nossos interesses. Todas as nossas dificuldades, ideias confusas e ignorância dos nossos interesses. E é exatamente isso, é uma confusão mental, um barulho mental, a gente não sabe realmente o que a gente quer, a gente não sabe onde que estão os nossos interesses, a gente não sabe o que a gente realmente quer. Então, a base da chave mestra dessa semana era esse silêncio mental para você começar a desfazer essa confusão mental e separar, opa, o que eu quero? Quais que são os meus reais interesses? O que eu realmente quero na vida? Então, a base da chave mestra dessa semana é isso. E o que ela falou pra gente? Um pensamento, ele é energia. O pensamento concentrado é energia concentrada. Eu sempre digo para as minhas meninas o seguinte, o teu pensamento canalizado. O que é isso? Canalizar o teu pensamento, direcionar o teu pensamento. É igual água encanada mesmo, tá, gente? Se a água esparrama por vários lugares, ela perde a força. Se o teu pensamento, ele é direcionado, canalizado, não é nada de canalizar de psicografia, não, tá, gente? É de encanamento mesmo. Se você canalizar o teu pensamento, direcionar o teu pensamento, ele ganha força. Então é isso, pensamento concentrado, canalizado, tudo isso é o quê? Concentrar em uma coisa só. E quando a gente está com uma confusão mental, um barulho na nossa mente, a nossa mente ela é barulhenta, gente. Daqui um mês, quando vocês desenvolverem essa habilidade de sentar e tanto de observar esses pensamentos, vocês vão falar, meu Deus, como é bom o silêncio. Quanto a minha mente era barulhenta. Mas a gente só conquista isso a partir do momento que a gente faz os exercícios. Então, agora, o pensamento concentrado e um objetivo claro e definido é o segredo de todo o teu poder. Enquanto você não souber aquilo que você realmente quer, o teu objetivo, não tem como você concentrar o teu poder, a tua força. Por quê? Eu costumo dizer que se é para você ir para um penhasco, é melhor que você vá a pé. É melhor que você não tenha um carro, porque você vai cair no penhasco, né? Só vai apressar a tua queda, né? Então, enquanto você não tiver clareza daquilo que você quer, enquanto você não tiver algo, um objetivo claro e definido, não vai adiantar você querer concentrar o teu pensamento, direcionar o teu pensamento e usar todas essas técnicas, as técnicas que nós temos aqui. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Às vezes, aquilo que você acha que você quer na tua vida, ao invés de te ajudar, vai fazer te atrapalhar. Quantas vezes a gente não conquistou uma coisa na vida e achou que aquilo era a solução dos nossos problemas e foi simplesmente o começo de um novo problema? Várias pessoas é assim, tá, gente? Eu queria um carro. Quando compro o carro, nossa, agora eu tenho IPVA e gasolina. Ou seja, começou outro problema, entendeu? Então, nós temos que saber claramente o que a gente quer para a gente poder usar essas ferramentas e canalizar todo esse poder do nosso pensamento. Facilidade e perfeição dependem totalmente do nosso grau de não depender do consciente. Lembra que semana passada eu falei para vocês de consciente e subconsciente? O consciente é aqui a nossa parte, as coisas que a gente vê, assiste, decodifica, tudo isso aqui. E o inconsciente é aquela parte divina, a parte que está conectada com o todo. O consciente passa as informações para o subconsciente. E todas as coisas, as melhores coisas da vida, precisam estar lá no nosso subconsciente. Tocar, dirigir, criar, todas essas ferramentas estão o quê? No nosso subconsciente. Então, esse pensamento direcionado e focado vai ter todo um esforço para vocês fazerem isso até se transformar em hábito. E o hábito está onde? Lá no nosso subconsciente também. Às vezes vocês estão pensando assim, meu Deus, é tão difícil fazer isso, é tão difícil concentrar meu pensamento, é tão difícil ficar 15 minutos quietinhos, é porque isso ainda não está uma ação subconsciente. Quando as ações vão para o nosso subconsciente, elas se tornam hábitos. Vocês não precisam mais pensar para fazer isso, não precisa mais desprender energia. Um exemplo clássico disso é quando a gente está aprendendo a tocar. Está aprendendo a tocar teclado, violão, qualquer coisa. É um esforço, é uma repetição, é tanta energia que você coloca ali e de repente você simplesmente aprende. E aí o que acontece? Foi para o teu subconsciente. Então vai para o teu subconsciente, você toca de olho fechado. Você não precisa mais colocar energia e se esforçar para aquilo acontecer. Mesma coisa é quando a gente vai aprender a dirigir.
né? A gente vai lá, se esforça, primeira, segunda, dá cada pulo no carro e passa raiva e chora. De repente, eu aprendi a dirigir. Aí você já dirige, pede um refrigerante, cuida do menino e faz tudo. E o quê? Aquilo ali se tornou uma ação subconsciente. Foi para o teu subconsciente. Então, todas essas coisas que nós fazemos no modo automático se tornaram no nosso subconsciente. Entendeu? Então, todas essas atividades que nós vamos fazendo aqui, concentrar pensamento, direcionar o nosso foco, tudo isso vão se tornar ações subconscientes, tá, meninas? Então, nesse começo, a gente precisa de um pouquinho mais de energia. As nossas ações vitais também estão no subconsciente, tá, meninas? Bater do coração, o andar do sangue nas nossas artérias, tudo isso está lá no nosso subconsciente. As funções mais importantes da nossa vida, elas foram tiradas do nosso controle. Vocês já pararam para reparar isso? O nosso respirar, o pulsar do nosso coração não é consciente, é subconsciente. Vocês já observaram isso? Você dorme, você continua respirando, o teu cabelo cresce. Tudo acontece quando você está inconsciente. Quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes. Mas as suas funções vitais, tudo isso continua acontecendo. Você não tem que mentalizar comida, digere no estômago, não. Tem uma inteligência, tem algo que cuida disso tudo. Isso é o quê? O nosso subconsciente. Ele diz cada coisinha que tem que acontecer. Opa, ela está inflamada. Tem alguma infecção, tem alguma inflamação. Vou mandar uma febre para ela, porque agora ela precisa de algo externo para me ajudar a tratar disso aqui. Tudo isso é subconsciente. Ou seja, tem uma inteligência, tem algo ali diferente daquilo. Então, o que isso deixa subentendido? O nosso subconsciente está conectado com a parte divina, a parte ilimitada. Eu sempre digo para as minhas meninas, a minha forma de entender, mas cada uma no decorrer do processo vai entender como que se conecta com o subconsciente. Eu digo que o nosso subconsciente é a nossa centelha divina, é a nossa parte criativa, é a nossa parte de Deus que tem em nós. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Então, o que acontece? Nós somos filhos de Deus, não quer dizer que nós somos deuses, deusinhos, não. Nós temos uma parte disso na nossa vida. E vocês vão entender, vocês vão vivenciar isso, tirar as próprias conclusões de vocês no decorrer desse processo que o teu subconsciente é a parte divina, é a parte ilimitada. Só que o que acontece? Aquilo que você está passando para o teu subconsciente está te limitando. O problema é o que você está passando para o teu subconsciente. A mente consciente, ela devia ser uma guardiã, ela devia passar simplesmente as coisas corretas para o teu subconsciente, mas não. Ela assiste TV, vê notícia, vê isso, vê aquilo e passa o quê? Medo, bloqueios, tudo de ruim é o que está passando para o teu subconsciente. Se você parar para ver tudo que você está passando para o teu subconsciente, os teus pensamentos e as coisas que você está tendo acesso, está tendo contato durante o dia, você está bombardeando o teu subconsciente com coisas ruins. E o teu subconsciente, ele não entende o que é de mentirinha e o que é verdade. Ele só fala assim, sim, quando você assiste um filme de terror, você se assusta. Quando você vê uma história de amor, você chora junto. E você sabe que aquilo ali é uma novela, sabe que é um filme, mas não. O teu subconsciente não entende isso. Ele sente as emoções, ele reage. E eu já falei até isso para vocês, as pessoas que estão na mídia, as pessoas que estão em todo lugar, sabem que o teu subconsciente não está bem guardado e usa disso para você comprar, para você se emocionar, para você agir compulsivamente, entendeu? Eles usam isso. Então, a gente, no decorrer desse processo, vamos desenvolver o quê? Um certo grau de consciência. Você vai escolher aquilo que você vai passar para o teu subconsciente. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão conectar com isso. Tanto que o nosso subconsciente é aberto e nós fazemos coisas que as outras pessoas queremos, tá? Eu, Adriana, que já uso tudo isso de controle da mente, de entender de consciente, subconsciente, de vendas, de tudo, estava no Instagram essa semana e vi o Instagram da Betina. A Betina é aquela, oi, meu nome é Betina, eu comecei investindo R$1.000 e eu já tenho R$1 milhão. E eu estava lá mexendo no Instagram dela. E ela estava numa viagem e postou um creme de cabelo e não sei o que. E aquilo ali foi direto no meu subconsciente. Quando eu me vi, eu estava comprando o creme que a Betina estava fazendo a propaganda. E eu falei assim, pera lá, eu estou comprando esse creme porque eu quero, porque eu preciso, ou porque a Betina acessou meu subconsciente e eu estou fazendo isso no modo automático. Eu parei a compra na hora. Eu falei, gente, eu não preciso disso aqui. Eu simplesmente estou fazendo
um comando que a Betina conseguiu acessar o meu subconsciente e eu fui no modo automático. Então, meninas, várias coisas em você. Isso é só um exemplo disso, tá? Nós compramos de forma inconsciente, nós temos tristeza de forma inconsciente. Tudo nosso está de forma inconsciente. Você não precisa se esforçar para ter essas coisas na tua vida. Tá tudo lá no teu subconsciente. E agora, pouquinho a pouquinho, você vai acessar esse subconsciente e vai fazendo essas coisas. Eu só dei um exemplo para vocês, mas se vocês forem ver na vida de vocês, quantas vezes vocês já compraram, quantas vezes vocês já choraram, sofreram, adoeceram simplesmente por não resguardar aquilo que está entrando no consciente de vocês, vocês não têm noção. Namorados, tá? Várias pessoas, tanto do nosso chefe entra no nosso subconsciente e acaba com a gente, namorado faz isso e acaba com a gente, as pessoas que querem vender faz isso. Então, o que acontece? Tudo isso aqui que nós temos no nosso consciente, a gente passa para o subconsciente e começa a fazer ações no modo automático. É no modo automático que a gente faz isso. E ela na mente consciente, subconsciente também, que reside os nossos hábitos. Quantas vezes a gente, essa semana, agora o começo do ano é o clichê, né? Começo do ano, eu vou começar uma dieta, eu vou malhar, e eu vou acordar 6 horas da manhã, vou beber 5 litros d'água, vou aprender a tocar violão, vou ler toda a Bíblia, e quando chega, opa, não virou nada. Dá um mês, gente, eu não fiz nada. Por quê? Porque aquilo ali não é uma ação que ficou lá no teu subconsciente. Tem todo um processo de você passar aquilo para o teu subconsciente. O processo mais grosseiro, que eu digo assim, o que mais se vê por aí é por repetição. Tá? Você repete até o teu subconsciente aprender. O modo mais fácil é isso. Você vai aprender a dirigir, vai repetindo, vai repetindo. Aprender tabuada. Gente, ninguém aprende tabuada. A gente decora a tabuada, tá? A gente decora. Ninguém aprende a ler e escrever. A gente decora o alfabeto. A gente faz aquilo tantas vezes, que vai o quê? Pro teu subconsciente. Você liga a imagem com a junção das letras e decora tudo aquilo ali e vai pro teu subconsciente. Então, você já olha aquilo ali, opa, você leu. Entendeu? Então, o quê? O esforço, o que eu quis dizer com tudo isso? O esforço é só no começo. Passou para o subconsciente, acabou. Não vai precisar desse esforço mais. Então, às vezes, a gente não passa um pouquinho desse esforço para estar colocando, gravando isso como hábito lá no nosso subconsciente. O nosso subconsciente, no termo, eu sempre falo do plano físico, mental e espiritual. No plano físico, o nosso subconsciente é o que preserva a vida, tá? É o instinto maternal, o instinto de cuidar dos nossos filhos, o instinto de dar fome, de sentir frio, de sentir calor, de tudo isso é o nosso instinto físico, é o nosso subconsciente quem regula todas essas coisas. No plano mental é onde está as nossas memórias, os nossos hábitos, os nossos bloqueios, os nossos medos, tudo está lá no nosso subconsciente. E no plano espiritual é de onde vem as nossas ideias, é onde está a nossa imaginação, é onde está a nossa inspiração e a nossa conexão com Deus. Tudo isso está o quê? Subconsciente. Nós não conseguimos explicar eventos espirituais aqui no plano físico. Sempre que a gente tiver um evento espiritual, vamos dizer assim, uma experiência espiritual, nós temos muita dificuldade de explicar isso aqui no nosso termo físico. Sempre que a gente vê pessoas, olha, aconteceu isso, a gente não consegue explicar claramente. Por quê? Porque são eventos subconscientes, são coisas além aqui desse plano físico. E o exercício da semana era não pensar em nada. Cada uma contou, algumas de vocês quiseram compartilhar a experiência, outras eu sei que é final do ano, tá bem complicado, tá? Mas vocês vão continuar essa semana, eu tenho certeza disso. E eu não sei se vocês observaram, mas naquele PDF eu coloquei um conteúdozinho sobre sono. Vocês viram lá? Pra gente começar a colocar o nosso sono em dia. Lá no PDFzinho da semana 2, estava assim, regular o sono. Gente, o sono é a coisa mais mística que existe na nossa vida. É a coisa mais sagrada que existe. Como os místicos dizem, entregar-se ao desconhecido. O sono é quando o teu corpo... Na Bíblia, eu sempre falo muito de Bíblia, meninas, porque eu tenho formação em teologia, tá? Mas não que eu seja teóloga, mas eu gosto de conectar muito o conhecimento da Bíblia com o conhecimento de coisas da ciência, de outras coisas. A gente vê que, opa, esse conhecimento aqui conecta com ele. Na Bíblia fala que o sono se assemelha à morte. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Não sei quantas de vocês tiveram educação cristã, evangélica, a gente entende isso. O sono se assemelha à morte, é isso que a Bíblia dá a entender. O corpo volta ao pó, à matéria, e o espírito volta a Deus.
E o sono se assemelha à morte. Compara isso, o sono da morte, fala na Bíblia. O que acontece, meninas? Quando nós dormimos, o nosso corpo aqui, a gente acha que a gente está descansando, né? Opa, eu vou dormir e vou descansar, né? A gente faz tudo, menos descansar. É quando a gente dorme que o consciente sai da jogada e o teu subconsciente acessa coisas ilimitadas. Se tem uma coisa na tua vida que você precisa cuidar, é do teu sono. A maioria das pessoas que tem problemas de sono é problemas espirituais, muito além de se tomar um remédio, muito além de ansiedade. É uma falta de se entregar ao desconhecido, é uma falta de relacionamento com Deus. Quando as pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus, têm dificuldade de ter essa conexão com a espiritualidade, elas desenvolvem problemas de sono, tá? Então, meninas, eu coloquei algumas coisinhas lá para vocês desenvolverem essa higiene do sono. E, assim, uma das coisas principais, eu sempre falo, é a luz. Vamos diminuir a luz à noite. Eu sempre falo, a gente não é pintinho de granja. À noite, por que coloca a luz 24 horas por dia e à noite na granja? É para o pintinho não dormir e ele continuar crescendo para ele chegar para o abate logo, entendeu? E o que está acontecendo? A gente tem luz para todos os lugares. Na nossa casa, a luz é muito alta, é luz do teto, luz do computador, luz do celular. Então, se vocês puderem resguardar, observe o sono de vocês. O que vocês pensam antes de dormir? Comece a observar os pensamentos de vocês. Levem para o sono coisas boas, porque vocês vão processar essas informações durante o sono. É durante o sono que você refaz as suas memórias, é durante o sono que você grava os seus hábitos. Várias pessoas, quando estão estudando para vestibular, para concurso, estuda e vai tirar um cochilo. Isso é uma técnica para passar em concurso, tá, meninas? Estuda, dorme. Por quê? É onde o teu consciente sai da jogada e o teu subconsciente trabalha. Se vocês pegarem vários empresários, várias pessoas, eles têm respostas durante o sono. Agora eu vou falar para vocês, a Laís, a Elaine, que já são as meninas da turma antiga, já sabem disso. A técnica do copo d'água. Vocês podem achar que não, a Adri está ficando louca, mas nós temos todas as respostas. Todas as respostas já estão no nosso subconsciente. O nosso subconsciente tem acesso a Deus, tem acesso à parte ilimitada. Você está com uma pergunta, você está com uma angústia, você está com uma dúvida, faz a técnica do copo d'água. Não é bruxaria, tá, meninas? Isso aqui é só um estalo para você acessar informações. Pega o copo d'água, coloca do lado da tua cama à noite e faça a pergunta. Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? O que eu faço com isso? Onde que está isso? Eu fazia muito isso para achar as coisas, porque eu sou pisciana, eu perco tudo. Sempre eu estou perdendo uma coisa. Onde que está isso? Onde que estava aquilo? O que eu fiz com isso, né? Faz essa pergunta para você, bebe o copo d'água e vai dormir. Entrega para o teu subconsciente. No outro dia, quando você beber água durante o dia, vai dar um comando para o teu subconsciente e você vai ter respostas daquilo que você quer. Isso aqui é uma técnica usada desde grandes empresários a músicos, a pessoas que acessam uma arte, várias coisas. Por quê? Você mandou uma pergunta para o teu subconsciente. O teu subconsciente não vai sossegar até mandar essa resposta para você. E lembre-se, durante o sono, o teu subconsciente acessa o ilimitado. Acessa, não importa o nome que você diga, campo quântico, Deus, o plano espiritual, não importa o nome que você dê, mas o nosso subconsciente acessa coisas ilimitadas enquanto dormimos, tá? Acreditem nisso. Várias pessoas, a Bíblia também fala, em sono Deus falou comigo. Sempre, sempre na Bíblia, Deus falava com os homens em sonhos. Quantas pessoas que escrevem filmes, eu sonhei com isso. Por quê? Acessou o subconsciente. Quantas pessoas não têm respostas de grandes coisas acessando o subconsciente? Mas nós precisamos ter uma higiene, tem que ter toda uma limpeza desse sono. Cuidado para dormir bem, tá? Se a gente não dorme bem, nada mais funciona bem na nossa vida. Às vezes a gente tá, eu tô com o espírito aqui me atormentando. Não, às vezes você só não tá dormindo bem, tá? Então, primeiro a gente tem que ver isso. Como que tá meu sono? O que eu tô entregando pro meu subconsciente antes de dormir? Quem dorme com a TV ligada, quem dorme passando todas as informações pro subconsciente, muito cuidado. Certinho, meninas? Tenham essas experiências com o sono, faça a experiência do copo d'água quando vocês precisarem. Quando você tiver um problema, sério mesmo, eu já fui contadora, vou fazer isso. O que eu preciso fazer para resolver isso? Perguntava, bebia o copo d'água e ia dormir. No outro dia, eu bebia o copo d'água assim que eu acordava para lembrar daquilo. E de repente, assim, durante o dia,
me vinha a resposta daquilo. E é algo assim mágico. Você fala, nossa, é mágico? Não, o teu subconsciente tem todas as respostas. Certinho, meninas? Ficou claro, entendido, meio entendido, mais ou menos. Essa questão do consciente e subconsciente, vocês já entenderam, né? Então é isso. Pode Ah, sim. Ô, Dri, só uma pergunta Pode do falar. copo d'água. Eu fiquei intrigada. Então, no caso, assim, eu bebo o copo d'água, né? Faço as perguntas, tá? Bebo o copo d'água e vou dormir. E no outro dia, tipo, durante o dia que eu for, né, assim, bebendo água, que para mim também é uma coisa muito difícil, eu não bebo água. Eu até baixei um aplicativo no celular que eu não tenho hábito de beber água. Mas assim, durante o dia é que daí provavelmente eu terei as respostas, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque o copo d'água é como se dá um comando para o teu cérebro. Opa, ela fez uma pergunta quando ela bebeu o copo d'água. Agora tá bebendo água de novo. O teu cérebro conecta com aquilo. Vocês vão ver isso, entendeu? É uma coisa simples. O copo d'água, não é que tem que ser o copo d'água. O copo d'água é só uma forma de virar a chavinha. Tipo assim, você faz uma hipnose. É quando você faz o estralo do dedo, você não volta ao normal. O copo d'água é para voltar. Aí, durante o dia, algumas pessoas, eu já tive respostas assim que eu acordava, bebia água, já me dava aquela solução. Outras pessoas vai do decorrer do dia, vai do teu tipo. Isso aí, às vezes, você não consegue de primeira, você tá muito assim, a mente já tá muito atordoada. Mas, de acordo com o que você vai fazendo, você vai desenvolvendo mais a sua intuição. Aí você vai acessando essas coisas, mas funciona. Da nossa outra turma, quem fazia o copo d'água era a Nilza. A Nilza era várias pessoas, várias assim, questões de fechar negócio, o que eu preciso fazer para ir isso, para aquilo. E eu mesma, Adriana, acesso várias ideias para minhas aulas, para minha campanha de internet, todas as coisas, copo d'água, meninas. Acredite, nós temos acesso direto à fonte. E é o nosso subconsciente. Certinho? Obrigada. Ficou mais claro? Toda semana nós vamos ir falando sobre isso um pouquinho mais, a gente já vai ficando bem claro isso aí na mente de vocês e vão usando isso, subconsciente. E principalmente, meninas, luz e bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica, antes de dormir, acaba com o teu sono. Tira totalmente o teu poder. Tudo, tá? E eu falo isso de experiência própria. Eu, Adriana, para mim mudar, para mim, tudo que eu conquistei na minha vida, eu tive muitos problemas com bebida, e eu tenho claramente uma Adriana antes e depois dos problemas com álcool. E a bebida, você bebe durante o dia, descansa, mas antes de dormir, não leve o álcool para o teu sono. Você acaba com a tua parte, com o teu contato com essa parte sua limitada. E isso é espiritualmente falando. Fisiologicamente falando, quando você bebe, você não descansa. Você não alcança o sono REM, que eles falam, entendeu? Então, assim, eu falo sempre em todos os termos. Fisiologicamente falando, quando a gente bebe, você fala, eu apaguei. Realmente, você apagou, você não dormiu, você não descansou. Você desmaiou, você teve alguma coisa assim, quase que uma doença, mas você não descansou. Você não alcança o sono REM. Eu falo isso porque eu, Adriana, sou goiana, todo mundo sabe disso. E eu sei tudo que eu tive que fazer para poder alcançar todas essas coisas, acessar a minha mente, tá? E uma das coisas que mais atrapalha é isso, o álcool e muita claridade à noite. Tira a nossa qualidade do sono, tira a questão da melatonina, tá? Pra gente acessar todas essas coisas, a gente precisa secretar melatonina e com muita claridade você não secreta a melatonina. Daqui a pouco nós vamos ver glândula pineal, todo o papel da melatonina. Gente, a sociedade é desenvolvida para você não secretar melatonina. Quando você não secreta a melatonina, a tua mente fica meio nebulosa, você não acessa essas coisas do alto, entendeu? Então, o que acontece? A luz à noite não deixa você secretar melatonina. Por isso você fica nessa confusão mental, você não tem clareza, você não consegue acessar todas essas coisas. Mas vamos devagarzinho, que é muita coisa, a gente vai sempre falando, e a gente vai indo mais. Então, essa foi a parte da chave mestra. Essa semana vai para o capítulo 3, tá, meninas? Capítulo 3 da chave mestra. E o exercíciozinho mais bacana ainda. Esse exercíciozinho dessa semana da chave mestra é para dar comandos de relaxamento para o nosso corpo. A gente acha que nós não temos controle. E vocês vão fazer o seguinte, o exercício. Eu vou explicar porque esse é um pouquinho mais complexo. Complexo entre aspas, é um exercício maravilhoso, ele é muito gostoso de fazer. Vocês vão sentar, vão fechar os olhinhos,
podem colocar aquelas musiquinhas lá do YouTube e vocês vão começar a dar comandos de relaxamento pro corpo de vocês. Vão falar do jeito de vocês. Cada um vai trabalhar a imaginação na mente de vocês de um jeito. Para os teus pés relaxar e vai sentindo essa onda, essa frequência subindo dos pés, pro tornozelo, pra panturrilha, pros joelhos e vai subindo. E deixa a sua mente vagar. Você vai ver que a tua mente vai imaginar, às vezes, uma água, às vezes uma cor, às vezes uma frequência. Deixa ela fazer isso. A questão é comandos de relaxamento. Sentir que tem algo subindo e relaxando o teu corpo, de baixo para cima, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E durante esse exercício, acreditem, o corpo da gente fala. E a gente, às vezes, não observa isso. Durante esse exercício, que você vai estar ali quietinha, antes de começar, pode dar uma relaxada. É muito importante fazer 7 respirações. Dri, por que 7 respirações profundas? Para oxigenar o cérebro. Vocês acham que vocês sabem respirar, mas a gente não sabe respirar. 7 respirações oxigena o cérebro. Porque a gente respira pela metade, tá, gente? É uma respiração mais ofegante. E nós precisamos respirar em toda a plenitude, que é o seu peito até não aguentar e soltar. Isso aí vai oxigenar o teu cérebro, vai te dar já uma clareza mental. E começa a imaginar isso. Pode imaginar uma luz verde, pode imaginar uma luz azul, pode imaginar uma luz verde, da cor que você quiser. As cores têm frequência, tá, gente? Cada cor tem uma frequência diferente. E vai subindo. Vocês vão ver que em determinadas partes do teu corpo, você vai sentir algumas coisas. Não se assustem. O nosso corpo mostra onde que está o problema, onde que está a tensão. Eu sempre faço esse exercício de relaxamento, todos os dias. Eu uso ele como indução, a Laís e a Elaine sabem do que eu estou falando. Para a gente acessar o nosso subconsciente, nós temos uma indução. Eu já uso a indução relaxando e curando o meu corpo. E aí, eu tinha um problema no joelho. E esse meu problema é relacionado muito ao emocional. E quando meu joelho começava a querer dar um problema, toda vez que eu vinha fazendo essa indução, eu sentia claramente. A gente sente formigando, sente latejando. O corpo é tipo assim, é quase que um letreiro. Olha, o teu joelho tá doendo. O teu joelho tá doendo. A gente sente essas coisas. Por quê? A gente nunca parou para observar o próprio corpo. A gente nunca parou para fazer isso. Para observar, olha, eu tô relaxando meu pé, tô relaxando minha panturrilha, tô relaxando meu joelho. É só comandos de relaxamento. E você vai ver que o teu corpo vai dar uma latejada, vai dar uma formigada e vai mostrar para vocês onde tem pontos de tensão. E quando você sentir esses pontos, só respira. Só respira. Deixa oxigenar, deixa aquilo ali acontecer. Nós temos tanta tensão no nosso corpo que vocês não têm noção. E essa tensão, ela ativa o modo estresse. O modo estresse, daqui 2 semanas nós vamos estudar o modo estresse e o que ele faz para o nosso corpo, e ele não deixa a gente acessar o nosso modo criativo. Então, façam esse exercício para isso, para relaxar o corpo, para induzir. A gente acha que sempre está à mercê de uma coisa externa. Eu só me sinto bem quando está tudo bem. Quando está tudo bem, não tem menino chorando, não tem chefe, aí eu vou ficar bem. Não. As coisas vão ficar bem quando esse sentimento partir de dentro para fora. Você age, o mundo reage. Não é o mundo age, você reage. Não é assim. Nós estamos tomando a rédea das nossas vidas. Então, você dá comandos. Opa, eu vou relaxar. É um exercício que vai servir para o resto da vida. Sabe aquela vez que a gente está assim no trabalho e parece que a gente quer matar um cliente, quer matar um chefe, a gente acha que a gente não tem controle do próprio corpo? Vocês desenvolvendo isso em casa, vocês não vão matar mais o chefe de vocês mentalmente. Vocês não vão matar aquela cliente chata. Por quê? Porque vocês vão ter controle desse estresse, dessa agonia no corpo de vocês. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive hoje, o quanto isso faz diferença na nossa vida, tá? Qualquer pensamento, sentimento atrai as coisas para nossa vida. Então, qualquer coisinha externa que acontece na nossa vida, a gente já começa a pensar um monte de coisa e sentir um monte de coisa. Ou não é assim? Você pensa, o teu corpo sente. Nós já começamos o silêncio mental e a quietude do corpo. Agora nós vamos dar comandos de relaxamento. Olha o que me aconteceu, tá, meninas? Fui linda, maravilhosa pro rancho, né? Que era um sonho. A Elaine, que tá comigo desde Cuiabá, sabe que eu odiava Cuiabá. E o meu objetivo, a minha meta de 2022 era mudar de Cuiabá para um apartamento de frente para o mar e para as montanhas.
Eu não me importava se era no Paraná, se era em Santa Catarina, mas hoje eu estou morando num apartamento que eu tenho vista para o mar e para as montanhas. E não é em Cuiabá esse apartamento. E aí, o que acontece? Realizei esse sonho. Meu Natal do ano passado não foi muito bacana, eu tive alguns estresses. E eu falei, meu Natal do ano que vem vai ser bem diferente. Eu anotei tudo, visualizei tudo e eu conquistei as coisas que eu queria. Estou no meu apartamento, estou na cidade que eu queria, tive o Natal que eu queria naquele lugar. Gente, o lugar era um sonho, parecia de filme, tá? Nenhuma daquelas fotos, nenhum daqueles vídeos tinha filtro. E foi tudo maravilhoso. E a gente voltou para casa, fechou a casinha, tudo bem. Hoje eu estava acordando, fui fazer a aulinha de vocês e recebi uma mensagem da dona do rancho. Você esqueceu o forno ligado. Quase que o rancho pega fogo. Só isso. E eu estava preparando a aula de vocês. Algum tempo atrás, imagina você chegando de viagem, você quase colocou fogo no rancho. Eu falei, cara, e agora? Tentei, senti tudo aquilo, comecei a dar comandos pro meu corpo e ele foi relaxando, acalmei minha mente, desliguei o celular, coisa que eu não conseguia fazer, desliguei o celular, terminei de ouvir o áudio que eu estava ouvindo, terminei de fazer as anotações das aulas de vocês, tudo lindo. Quando eu terminei, eu peguei e mandei uma mensagem. Quando você souber a real situação, a gente vê o que faz. Então, foi Deus que livrou a gente. Eu senti na hora, gente, foi Deus que livrou, porque eu limpei tudo a casa. Não tinha comida no forno, não tinha comida no fogão. Só que como o forno estava muito baixinho e frio, eu não percebi que o forno estava ligado. Então, eu podia ficar, por que isso aconteceu? Eu podia culpar meu marido, podia culpar meu filho. Não. Eu falei, olha, foi Deus que livrou a gente, porque poderia ter pegado fogo em tudo. E agora a gente vai ver a forma de resolver tudo isso. Terminei a aula, respondi ela e fui pianíssima para academia. E a mulher, dona do negócio, desesperada, que não sei o que, não sei o que. Tá bom, como que você quer que eu faça? O que você quer? Que é igual novinho, o fogão estragou tudo, né? Engiou tudo por dentro. O que acontece? Quando chegamos numa situação dessa, algum tempo atrás, eu ia começar a pensar um monte de coisa, ia gerar um estresse no meu corpo, ia começar a atrair pequenas situações para piorar. Eu já ia brigar com meu marido, que já ia ter um estresse sair para o trabalho dele, e já ia brigar com os meninos, e ia acabar com todo o meu dia. Ou seja, um evento externo ia atrapalhar toda a minha vida. Eu acalmei, respirei, comecei a dar... É claro que eu senti, ferveu o meu corpo todo dia, eu sou humana. Eu falei, opa, agora eu já consigo dar comando. Acalma o corpo, acalma a mente. Terminei o exercício, falei com ela, fui para academia, aí eu corri dobrado, subi a escada, que foi uma beleza, para colocar toda essa energia para fora. E aí, o que aconteceu no final do dia? Eu, Adriana, tenho certeza que o foco do meu pensamento e eu consegui controlar os meus sentimentos, porque é os dois, pensamentos, sentimentos e ações, mudou tudo isso. E como que eu consegui fazer isso? Treinamento, tá? Treinei cuidar do meu pensamento, treinei essa quietude, dar comandos para o meu corpo e ele obedecer, e hoje eu consigo fazer isso. Então, hoje eu estou aqui agora dando aula para vocês, falando, eu controlei o meu mundo externo hoje, e no final das contas, o que aconteceu? A Adriana engiou o fundo, ficou com cara de forno usado, e era um fogão zero. Eu falei, então tá bom, eu vou comprar, você quer comprar, eu compro, o que vai acontecer? Ou seja, a gente não pode piorar as situações, a gente tem que melhorar as situações. E terminou o dia e ela, tudo bem, a gente vai comprar as peças, e assim, pronto, passou. Isso não virou uma bola de neve e piorou as situações. Então, eu só queria contar isso. A gente não controla as coisas externas, mas controla como isso vai nos afetar e pode parar isso. Quantas vezes acontece uma coisa e a gente não consegue parar nem o pensamento, nem o sentimento e vira uma bola de neve. Bateu o dedinho na hora que acorda na cama, nada mais presta no teu dia. Aí, nada prestou num dia, vira uma semana, vira um mês, vira um ano, e simplesmente uma coisa que você podia ter interrompido aquilo ali. E por falta de um mínimo de controle mental e físico, a gente não consegue. Mas eu quis dar esse exemplo para vocês, porque sim, é possível respirar, acalma a mente, veio o pensamento, vamos mudar isso, acalma o corpo, dou comando, 7 respirações e vida que segue. Consegue fazer tudo normal, mesmo estando com problemas externos. Certinho? Então, meninas, essa foi mais ou menos a chave mestra. Se vocês quiserem ler de novo, é sempre bacana, porque cada um desses tópicos da chave mestra tem muito conhecimento mesmo. É muito maravilhoso. Agora nós vamos para o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse capítulo 1 foi continuação do filme Quem Somos Nós. Quem assistiu o filme, quem leu o capítulo, viu que tem bastante coisa conectada com Quem Somos Nós. Tanto que um dos autores do livro
é um das pessoas que estavam lá no filme, o Joey Dispenza. Ele é o que mais fala ali no final do filme, um mais branquinho do olhinho claro. E o que acontece? A mesma situação do filme e do livro. Por muito tempo se acreditou que a nossa vida era pré-determinada. Nós acreditamos assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, entendeu? É porque Deus quis. A coisa que nós mais falamos, que nós vamos deixar de falar isso, é porque Deus quis. Deus quis assim. É no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Isso nada mais é do que uma forma de tirar a responsabilidade nossa e deixar tudo externo, tá? Você acha, tal do Goiás, tô melhorando, tá, meninos? Vocês acham que Deus tá lá no céu falando, você é merecedor? Você não é merecedor. Opa, essa aqui foi mais boazinha, então ela nasceu rica. Essa aqui foi melhor ainda, eu já dei um trabalho melhorzinho. Não, não é assim que funcionam as coisas. Deus é muito além disso. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compreende, a gente vê a grandeza de Deus. Não é que Deus é esse homenzinho que está lá abençoando e amaldiçoando e a gente não pode mudar nada. Muitas pessoas falam assim, a gente nasce e cumpre a nossa sentença. É ou não é assim? Nós estamos, é porque tinha que ser assim, é o destino. E não é assim. Nós temos controle da nossa vida. Nós temos controle da nossa realidade. É muito ruim achar que nós somos simplesmente marionetes, nascemos, crescemos e morremos porque foi predeterminado. Até a pessoa que a gente vai casar, né? Eles falam assim, era o destino, né? Não, eu tinha que estar sofrendo, quase morrendo ali. Não, era o destino, a gente tinha que ficar junto mesmo. Não é assim. Era a vontade de Deus. Não, não é assim, gente. Isso aí são coisas que a gente vai colocando no nosso subconsciente para aceitar as coisas mais ou menos. Mas não, nossa realidade não é pré-determinada. Deus não é essa pessoa que marcou na tua testa. Você vai sofrer e no porvir você vai ter uma casa de ouro com ruas de brilhante. Não. Deus colocou você nesse mundo e ele colocou leis exatas nesse mundo, que se você agir de acordo com essas leis, entender essas leis, você vai ter aquilo que você quer, você vai ter os frutos. A Bíblia é muito clara quando ela diz a lei da semeadura, que a gente colhe aquilo que a gente planta, que nada mais é do que uma das leis universais, que é o princípio de causa e efeito. Se você entende o que é causa e efeito, você vai parar de pensar os efeitos e vai olhar o que é as causas. Qual que é a causa que vai surgir esse efeito? Qual que é a sementinha que eu vou plantar para colher tal efeito na minha vida, tal resultado? Então, essa é uma das coisas. Isso, no comecinho do livro ele falou também, uma coisa que pega muito para nós, é que a realidade ela não é tão real. A realidade, assim como as nossas memórias, é mais a forma que nós nos sentimos do que ela realmente é. E o exemplo disso é que tem dia que a gente vai se olhar no espelho e achar uma gata. Estou magérrima, nossa, parece que eu emagreci. Você se olha no espelho e já, opa, parece que eu emagreci, né? A hora que você sai na porta, parece que fala, nossa, você tá bonita hoje, a pessoa já corresponde àquilo. É ou não é assim? Agora, tem dia que você se olha no espelho, nossa, mas parece que eu tô inchada, né? Aí tua calça já não te serviu, já tudo começa a desencadear aquelas várias coisas. E o contrário, como nós somos influenciáveis, também acontece. Tem dia que alguém te fala, não, você tá magra, e você toma aquilo como verdade e parece que você emagrece aquilo ali. Ou seja, a realidade não é tão real, tão imutável quanto a gente imagina. Tem uma fração aí que a nossa consciência e a forma que nós nos sentimos altera essa realidade. É sempre muito importante alinhar os dois, pensamentos e sentimentos. Eu sempre digo que o sentido da vida é sentir. Sempre que você vê as coisas, como eu estou me sentindo a respeito disso? Principalmente quando nós vamos falar de prosperidade, de riqueza, de dinheiro. Como eu estou me sentindo a respeito disso? Como eu estou me sentindo quando eu estou perto de pessoas mais ricas? Como eu me sinto quando eu falo de dinheiro? Como eu me sinto a respeito disso, daquilo? É muito importante observar a forma que a gente está se sentindo. O pensamento, saber o que a gente quer, manda o sinal, mas o que atrai é o sentimento. Nós não atraímos para nossas coisas que nós não nos sentimos bem a respeito. Isso é inconsciente. Se você não se sente bem a respeito daquilo, você não consegue atrair isso para a sua vida. É um sistema de autodefesa. Opa, se ela não está se sentindo bem, por que eu vou trazer isso para a vida dela? Entendeu? É muito importante observar isso. Se pergunte como eu me sinto a respeito disso.
É muito interessante também questões de relacionamento. As pessoas que têm dificuldade de ter relacionamento, como que eu me sinto quando eu vejo outros relacionamentos? Como eu me sinto quando eu estou perto de um casal? Como que eu me sinto a respeito dessas coisas? É muito importante observar isso. E os nossos esforços para mudar tanto o nosso plano físico quanto o nosso plano mental, isso que eu disse lá no começo, muitas das vezes a gente tenta mudar. Esse ano eu vou mudar, vou fazer tudo diferente. A gente quer mudar o nosso pensamento, quer mudar o nosso corpo, quer mudar o nosso resultado. A gente se esforça tanto, mas parece que aquilo ali não sai do lugar. Por quê? Nós dissemos aquilo em termos fisiológicos, a gente não conseguiu adquirir o hábito. Mas em termos mais místicos, é porque a gente não mudou a nossa consciência, o nosso estado de ser. O que é a consciência e o nosso estado de ser? É o que a gente pensa, sente, acredita e aceita como verdade. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito e aceito como verdade. Nós precisamos mudar esses 4 pontos. Mudando esses 4 pontos, a gente muda o quê? A nossa consciência, o nosso estado de ser. É muito conectado com as nossas crenças, aquilo que a gente acredita a respeito da realidade. A forma que nós enxergamos a realidade muda muito. Se você acredita que nós somos pré-determinados, que Deus te criou e fez, você vai fazer assim até o resto da sua vida, você nasceu com isso, você não vai ter nem muito intuito, muito impulso para mudar a tua realidade. Você aceita isso. Por quê? É a tua crença, é a tua consciência, é aquilo que você acredita. Agora, se você acredita diferente, o mundo é causa e efeito. Eu posso produzir as causas, eu posso fazer diferente, e eu vou mudar a minha realidade. Isso já te leva a agir de uma forma totalmente diferente. Porque aquilo que você acredita, as tuas crenças mudam o teu comportamento. Vocês entenderam isso? Muito conectado. Aquilo que você acredita é o que te leva a agir. Então, isso muda o quê? Está muito conectado com a nossa consciência. A consciência é o que? É o nosso estado de ser. É o que a gente pensa, sente, acredita e aceita como verdade. As pessoas sempre falavam de matéria e energia, tudo separado. Religião e matéria, os bens materiais e religião sempre foram separados. E não é. Tem uma forma de conectar. Quando eles entenderam que, lembra lá o experimento, que a menor partícula, lá no átomo subatômico, nas experiências subatômicas, a partícula ela se comportava tanto como partícula como onda, ou seja, o espiritual e a matéria está completamente interligado. Tanto que, até hoje, nós temos muito enraizado isso, dizendo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sempre que a gente vê falar de espiritualidade, falar de Deus, falar de coisas do alto, parece que tem uma separação de coisas financeiras, de bens financeiros. Principalmente quem teve um crescimento em igrejas, sempre. Colocaram, impregnaram na nossa mente que não tem problema, a nossa recompensa não é desse mundo. Falava o seguinte, Jesus falava o seguinte, meu reino não é desse mundo. Aí o que a gente faz? Se contenta, no porvir, depois que eu morrer, quando Jesus voltar, eu vou ter recompensa. E aí fica aquela incógnita. Por que então que Deus colocou a gente nesse mundo maravilhoso se o meu reino, a minha recompensa não é desse mundo? Tem uma incoerência aí. Aí fala assim, não, é porque Deus quis, né? É porque Deus quis, tem que aceitar a vontade de Deus, né? Não, meninas, não é assim que funciona. Nós temos acesso a essas coisas e Deus criou o mundo e colocou leis. Assim como o homem não sabia voar. Se o homem pensasse, o passarinho nasceu para voar, então a gente não vai voar. Não. Se o passarinho voa, deixa eu estudar isso aqui. Aí o homem falou, tem a lei da gravidade. Ele entendeu a lei da gravidade. Então se eu trabalhar isso aqui, eu vou poder voar. E o que o homem fez? Observou a natureza, viu que um passarinho voava, entendeu a lei da gravidade. É uma lei. Se eu jogo a bolinha para cima, não importa se eu sou bom, se eu sou ruim, tá? Se eu sou católico, se eu sou ateu. Não, a bolinha vai cair para baixo. Não importa quem joga a bolinha. Aquilo ali vai cair de volta. E mesmo assim são as leis que regem o universo. Se você produzir as causas certas, não importa se você é bom, se você é ruim, se você é judeu, não importa nada. Aquilo vai dar o mesmo retorno na tua vida. Se você produzir as causas, aí você fica vendo, que fulano é ruim, mas... Não, gente, não é. É a causa, mesmas causas, mesmos efeitos. Não importa se você é bom, se você é ruim. Entendeu?
Porque muitas vezes a gente tem isso enraizado dentro da gente. É porque eu estou tendo um castigo de Deus, não tem nada disso. Nós vamos desmistificar muito essas coisas. E lá também explicou que o átomo é mais energia do que matéria. E a maioria das vezes a gente se vê simplesmente como matéria. Nós não sentimos essa conexão com o nosso mundo espiritual. Nós não sentimos essa conexão com Deus. Então, nós nos sentimos mais matéria. E a matéria, ela é a frequência mais baixa e ela é o nível mais difícil de ser o quê? Transformado. Então, quanto mais matéria a gente se sente, menos a gente consegue transmutar, transformar as coisas e acessar essas infinitas possibilidades, esses infinitos poderes que tem a nossa mente. Vocês entenderam o colapso da função de onda, porque essa palavra está na moda, né? Lá vou conectar com o vídeo do Quem Somos Nós. Lembra que quando colocou o olhinho para observar, a partículazinha ela se comportava diferente, de acordo com o olhinho que estava observando aquele experimento. E aí, o que acontece? Cada coisa que você observa muda aquela realidade. O que você coloca, o foco, eu até contei para vocês a historinha da janela. Aquilo que a gente coloca, o foco, passa a existir na nossa vida. Aquilo que a gente observa, nós somos observadores da nossa realidade. Anotem isso. Aquilo que eu observo passa a existir na minha vida. Nós somos observadores quânticos, digamos assim. Então, o que acontece? O colapso da função de onda, que as pessoas dizem esse nome todo complexo, nada mais é que quando você começa a observar aquela realidade e ela vem para a sua vida. Ela se torna uma experiência na tua vida. Nada mais é do que quando você observa aquilo e aquilo se torna uma experiência na tua vida. Como a gente somos seres extremamente materialistas, nós vemos o nosso carro, a nossa casa, o dinheiro, tudo como coisas físicas, materiais. Só que, na verdade, nada mais são do que experiências no espaço-tempo, entendeu? Não é ter meu carro, é ser dona de um carro, é dirigir aquele carro, é morar naquela casa, entendeu? E como nós somos seres muito materialistas, nós só vemos deste ponto de vista. A gente não vê do ponto de vista de experiências, experimentar essas vivências. Quando a gente passa, eu quero experimentar essa vivência, a nossa mente começa a funcionar diferente. Não é só ter a casa. Ter é muito materialista. Eu quero ser uma dona dessa casa, eu quero vivenciar, ter essas experiências nessa casa. Então, o colapso da função de onda é exatamente o momento que você observa aquela realidade e passa a vivenciar, tem uma experiência na sua vida. E a outra coisa que é muito interessante desse capítulo é falar sobre o campo quântico. O campo quântico digamos que é o mundo espiritual, tá? É onde todas as possibilidades existem. É complexo a nossa mente limitada a pensar essas coisas, tá, pessoal? É muito complexo. Mas imaginamos onde tudo e nada existe ao mesmo tempo. Como tudo e nada coexistem ao mesmo tempo? A gente não consegue. Por quê? Tudo existe porque todas as possibilidades existem como possibilidades. Todas. A que vai se tornar realidade é aquela que você colocar a tua atenção, o teu foco, colocar o quê? Observar aquela realidade, né? Colocar a tua atenção, o teu foco e começar a observar aquilo. Só que nenhuma possibilidade existe até você observar ela. Então, o campo quântico é esse mundo de infinitas possibilidades. Podemos dizer que é o plano espiritual? Claro, é o plano espiritual, é o mundo energético. Isso é o campo quântico. E nesse campo quântico, todos nós estamos conectados. Todas nós estamos conectados nesse campo quântico. Vocês vão ver que, agora nós não estamos no começo desse processo, mas daqui a pouco você vai ver que quando uma sente alguma coisa, acontece alguma coisa, as outras vão sentir a mesma coisa. Porque agora nós estamos conectadas aqui nesse processo. E no campo quântico, todas as coisas são juntas. A gente não para pensar nisso, mas todos nós somos feitos de energia, todos nós somos da mesma matéria, e todos nós estamos conectados. E o bem que a gente faz para as outras pessoas é como se a gente fizesse para nós mesmos. Por quê? Porque no campo quântico todos nós estamos conectados. E a partir do momento que a gente vai apertando os nossos laços aqui dentro dessa nossa classe, vocês vão ver que uma vai sentir as coisas que a outra sente,
uma vai ter os pensamentos que as outras sentem. Às vezes pode acontecer de eu mandar uma mensagem para alguma de vocês e acontecer alguma coisa. Por quê? No campo quântico, todos nós estamos conectados. A Laís e a Elaine das outras classes já sabem disso. Quando a gente quer resolver problemas com algumas pessoas, a gente acha que a gente precisa ir lá, abrir a boca, falar tudo, tudo, tudo. Não. Com técnicas mentais, a gente consegue resolver problemas sem falar uma palavra. Uma palavra. Tive vários relatos de mãe fazer as pazes com os filhos, problemas resolvidos com o marido, chefe que resolveu problema sem abrir a boca. Por quê? Nós não acreditamos no mundo invisível, nós não acreditamos nesse campo quântico, nesse mundo espiritual. E nesse mundo, todas as coisas estão conectadas. E se a gente souber fazer bom uso disso, vocês não têm noção de quanta coisa a gente pode acessar nessas coisas. E ali no finalzinho do capítulo, ele falou mais um resumozinho do que vai ser a nossa jornada daqui para frente. Nós vamos acessar o subconsciente, acessar o campo quântico, fazer contato com Deus, pedir um retorno, entendeu? E analisar todas as coisas que o universo vai se reorganizar para trazer as coisas que a gente quer na nossa vida. Outra coisa também que vocês vão tirar isso da mente de vocês, quanto está mais perto das coisas acontecerem, mais difíceis as coisas ficam. A gente tem sempre essa ideia na nossa cabeça, né? Mas não. Quando nós fazemos contato com Deus, com o campo quântico, nós temos retornos quânticos. É a certeza de que você está no caminho certo. Então, a gente começa a ver coisas pequenas no seu dia a dia, coisas pequenas se reorganizando. Opa, aquilo que eu fiz deu certo. Eu fiz contato com Deus, eu fiz contato com essa inteligência universal, porque o universo ele é pensante, ele é onisciente e onipresente. Opa, eu fiz contato. Então, o que eu fiz que eu consegui atrair isso? Onde exatamente que eu fui, o que eu pensei, o que eu senti que me deu esse resultado? Opa, eu vou acessar isso. E quando a gente faz esse contato, a gente tem retornos quânticos. Às vezes vocês veem eu postando umas coisas assim bem aleatórias, tipo hoje, eu quebrei um ovo, tinha 2 gemas. Quebrei um ovo, tinha 2 gemas. Quem já quebrou um ovo com 2 gemas? Gente, você já quebrou? Então, nós duas, Laís, nós duas. E eu olhei para aquele ovo e falei assim, cara, tive resposta de algo assim, e é só você e Deus que entende aquilo, tá, gente? Aí você começa, cara, é isso. E ninguém mais consegue entender aquilo. Pode falar, Laís. Menina, meu marido, esses dias, abriu um ovo com 3 gemas. Eu nunca vi isso na minha vida. Tinha mais gema do que clara dentro do ovo, menina. Também era um monstro, né? Tadinha da galinha que botou aquele ovo, mas 3 gemas. Eu nunca tinha visto isso. Tudo hormonal. Né? Tadinha da bichinha. Então, quando a gente começa a fazer todas essas práticas alinhadas, ter um pensamento alinhado. O que eu realmente quero? Um sentimento alinhado e ações alinhadas, fazer tudo isso nós vamos fazer o quê? Mentalmente, tá, meninas? Tudo isso é um processo mental que o efeito vai ser o quê? As suas ações de modo natural, de modo automático. Por quê? Porque vão estar lá no teu subconsciente, nós vamos acessar tudo isso. Então, vão acontecer coisas no teu dia a dia que vai indicar você está no caminho certo. Opa, Deus olhou para você hoje. Deus, olha, está no caminho certo. Opa, não tive retorno quântico. Então não está funcionando. Onde que está fazendo aqui? Onde que eu estou errando? É no jeito que eu estou pensando, no jeito que eu estou visualizando, as coisas que eu estou sentindo. O que está atrapalhando essa minha conexão com a inteligência universal? Então, e no final lá do capítulo, eu acho bem interessante que, durante todo esse processo, meninos, a gente não vai se assustar com as coisas que vão chegar na nossa vida. A gente se assusta com a forma que as coisas acontecem na nossa vida. É isso que vai assustar a gente. Por quê? Porque nós somos seres que querem controlar toda a situação. A gente não confia minimamente em Deus. Confiar em Deus é confiar no desconhecido. É confiar em algo que, opa, como que é isso, né? Algo que a gente ainda não conhece face a face. Então a gente tem que confiar em Deus. E às vezes a gente quer confiar desconfiando. A gente confia em Deus, mas baseado no nosso passado previsível. A gente pensa, a linha de raciocínio. Eu quero isso, mas eu quero que venha através disso. A gente põe o quê? Condições para aquilo acontecer na nossa vida. Pode falar, Mara.
Liga o microfone. Ligou. Eu sou muito, muito, muito nervosa. E semana passada, eu aprendi a entender que as coisas acontecem, a gente tem que assumir a nossa culpa. Estava eu indo às compras de Natal, meu filho entra no meu carro e fala assim, mãe, eu vou tirar o carro para você. Não, filho, não precisa. Meu filho, eu sou mãe de gêmeos de 15 anos. Meu filho entrou dentro do carro. Qual era a minha atitude? Tirá-lo? Não. Deixei o abençoado ligar o carro, engatou a ré, soltou de uma vez. Dri, eu sofri um acidente que eu quase morri. Eu arranquei todos os portões. São 3 portões de correr com o meu corpo. Quando eu dei por mim, já estavam chamando o SAMU, já estavam tudo. Quando eu consegui acordar, que eu olhei para minha garagem, não tinha nenhum portão, não tinha parede, não tinha nada. Eu desmaiada no chão. Eu só lembrei da minha mãe. Enfim, fui socorrida, fui para o hospital. Aí eu falei, o que eu faço com meu filho? Eu mato, eu xingo, eu estrangulo, o que eu faço com ele? Mas eu falei, não, eu vou respirar, colocar os pensamentos no lugar, porque afinal de contas a culpa foi de quem? Minha. Eu sou a mãe, eu sou a responsável. Quando eu cheguei em casa, ele estava em pânico. Eu só dei um abraço nele, eu falei, filho, a culpa foi minha, a inconsequente foi eu. Se fosse em outros tempos atrás, eu estava xingando, eu estava matando, eu estava estrangulando, ou seja, estou com meu carro amassado, estou com meu portão quebrado, perdi meu emprego de uma certa forma, que eu sou cuidadora, né? Perdi um posto, mas já consegui outro posto, acalmei meu filho e tudo está seguindo, né? Porque eu aprendi a assumir a minha culpa, aprendi a assumir os meus erros, entendeu? Então, para mim, já foi um aprendizado. Não está sendo fácil? Não está sendo fácil. Fim do ano, quebrar um portão quebrado, carro amassado, mas assim, eu aprendi a me acalmar, porque se eu não tivesse essa calma, como eu acalmaria ele? Então, eu acho assim que já é o início de um aprendizado. Estou errada? Não tá. E, Mara, nós que somos mães, às vezes a gente age de uma forma tão inconsequente, porque a gente não tem conhecimento, e a gente bloqueia os nossos filhos para o resto da vida. Essa forma que você agiu com o teu filho vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque você falou, o adolescente erra. É a gente que tem que cuidar do adolescente. Mas isso vai ser a diferença para o resto da vida dele, porque você soube conversar, soube lidar com a situação. E a gente que é mãe faz toda a diferença. A gente crescer, a gente amadurecer e saber lidar com essa situação. E realmente, eu sempre costumo dizer o seguinte, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Aqui em casa é a regra, tá? A culpa é sempre minha, eu coloco em quem eu quiser. Quem estiver mais perto, eu coloco a culpa, tá, gente? Mas é isso, nós temos que nos responsabilizar. Adultos se responsabilizam pelas coisas. E nós temos que tomar responsabilidade disso. Não colocar a culpa nisso, naquilo, ter sempre uma coisa pra gente fugir. Nada é minha culpa, não. E quando o sucesso vier também, você vai falar, opa, foi eu que causei esse sucesso. Eu que controlo essas coisas. Isso também é o lado bom, não é só as coisas ruins, não. As coisas boas também você vai ver que não estou à mercê da sorte ou do azar, não. Eu que estou tomando as rédeas aqui da minha vida. Eu achei bem interessante, que vou contar isso para vocês de forma bem rapidinha, que a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas tá tudo bem. Ele conta a história, que eu acho muito interessante essa história, da filha dele, que queria viajar para a Itália e queria passar as férias lá e não sei o quê, e contou para o pai dele. Isso é muito interessante também, né? Eu sempre ensino isso para os meus filhos também. Minha filha, se você quer, vamos criar isso, vamos criar essa realidade. E a menina falou, pai, eu quero isso, eu quero passar as férias lá, eu quero que seja assim. Beleza, minha filha, então você vai começar a fazer a técnica. Você vai pensar, você vai fazer a visualização, você vai criar a imagem, você vai sentir e você vai agir como se isso já foi verdade, se fosse verdade. É tudo isso o resumo do processo. Parece lindo, tá, gente? Mas na prática, a teoria é outra. E o que a menina fez? Foi lá e contou pro pai dela, pai, fica tal preço, é assim, assado, eu quero fazer isso. E o pai dela falou assim para ela. Ela esperava o quê? Que o pai dela fosse ajudar com o dinheiro para ela, né? E é o que a gente faz. A gente quer as coisas, a gente não confia em Deus, a gente quer dar um empurrãozinho. Eu quero isso, mas eu quero desse jeito, entendeu? A gente quer lá, não confia. A gente confia desconfiando, a gente não confia. A gente não se entrega ao desconhecido. E o pai dela falou assim,
Não, beleza e tal. Então, você continua fazendo isso e tal, que vai dar certo. E não deu nem vestígio de que ia dar o dinheiro para a filha. É ruim? Não. Ele estava ensinando ela a pescar e não dar o peixe. E aí ela ficou meio assim, continuou visualizando, continuou fazendo as coisas. E o que aconteceu? Ela conseguiu ir fazer toda a viagem dela. Mas isso não foi o que surpreendeu ela. O que surpreendeu foi, ela conseguiu dar aula, ela conseguiu esse tipo como se fosse um estágio, né, para ela dar aula, e com o dinheiro que ela foi dar essas aulas, ela conseguiu pagar as férias, trabalhar por um certo tempo, e o outro tempo, com esse dinheiro, ela ainda conseguia viajar, entendeu? Então, foi uma coisa, assim, inesperada. A forma que o universo, que Deus reorganiza, o universo é pensante, gente. O universo, ele é inteligente, e ele se reorganiza a partir de que, quando a gente organiza nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, essas coisas que acontecem é que assustam a gente. O que a gente vai receber, não. Já é o que a gente quer. A gente vai criar um objetivo coerente com as coisas que a gente quer. Mas a forma, a Laís, sabe, no final da nossa turma, uma das nossas meninas, ela queria ir para o banco. Queria ir para o banco, mudar o trabalho dela. Porque ela achava que lá no banco ela ia ter o salário X, né? E no finalzinho da nossa turma, ela falou assim, gente, do nada eu recebi um aumento que soma o valor que eu ia receber no banco. Não é que eu queria ir para o banco, eu queria ganhar o dinheiro que o banco ia me pagar. Mas no meu mesmo trabalho, eu consegui receber um aumento, que era assim, era algo inimaginável para ela. Ela recebeu um aumento de 40%. Quem recebe, que chefe te olha para tua cara e fala assim, você tá trabalhando bem, vou te dar 40% de aumento. Aí ela pegou e falou pra gente, a Natália, gente, não é que eu queria o banco, eu queria o valor que o banco ia me pagar. E eu tive esse mesmo valor no mesmo trabalho que eu tô. Então foi algo assim, eu não imaginava aquilo. Isso me surpreendeu. A forma que o universo se reorganizou para trazer as coisas que eu queria para mim foi o que me surpreendeu. E isso vai acontecer muito na vida de vocês, meninas. Não é o que chega até nós, é a forma que as coisas chegam. É essa mágica que a gente fala, opa, eu estou fazendo acesso, estou tendo acesso, eu estou fazendo uma comunicação aqui com algo limitado, com algo muito maior, e eu estou vendo que o mundo está se reorganizando. E isso aí está reagindo a minhas ações, tanto os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Se você tem mais alguma coisa aqui para vocês? Não, é só isso mesmo, meninas. Agora nós vamos começar a semana 3, a parte 3 da chave mestra e a parte 2 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Já está tudo na plataforma, já vou subir agora o vídeo, tá o resuminho lá, mas eu vou mandar para vocês tanto o resuminho quanto o livro em áudio, que quem estiver lendo em PDF, o áudio ajuda bastante, que aí quem não tiver comprado o livro ainda, pode ouvir o áudio, já vai conectando, ouve o áudio, anota o que vocês conseguirem, tá bom, meninas? E eu queria falar para vocês, semana que vem, nós vamos fazer o planejamento anual, tá? E como todas vocês, a maioria me falaram que precisa mais de finanças, tá? Então eu falei com meu esposo, ele vai fazer aulas com vocês sobre organizações pessoais, tá? Para organização financeira, vai fazer algumas coisas com vocês vão conhecer meu esposo, quem está por trás da Dri, é uma pessoa assim maravilhosa, não é porque é meu esposo, né? É minha equipe, né, Laís? Minha equipe vai fazer aula com vocês. Eu estou terminando de preparar essa semana, mas nós vamos ter conteúdos para a primeira semana, tanto para a gente organizar metas, organizar objetivos, metas e organizar também o que é a nossa vida financeira. Porque chega no começo do ano, a gente quer abraçar o mundo e não consegue nada. A falta de foco que a gente tem. E com o foco e as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário, a gente vai conseguir fazer 2023 diferente. Então, semana que vem, eu não estou falando muito isso com vocês, porque como vocês já estão aqui no grupo, todas vocês vão ter acesso a isso aí. E assim que ficar tudo prontinho, a gente já vai se falando, já vai começar. Vocês já estão comigo, já têm acesso. Aí lá no Instagram, sempre fala mais algumas coisas, para mais algumas pessoas que vão participar. Mas semana que vem, a primeira semana, tá, meninas? Já vão se preparando, porque vai ter conteúdo para planejamento, tanto de metas e objetivos, quanto planejamento financeiro. Vai ser bem bacana mesmo, algo assim que vai... novidade para vocês, planejamento financeiro, tá? Mas já vai aprendendo a lidar com isso aí, porque quando a gente tiver muito dinheiro, já vão saber lidar com esse dinheiro aí, tá? Já vão começar a cuidar desde agora, porque muito dinheiro está chegando aí, tá, meninas?
Mais alguém? A Netinha, a Luciane, a Simone, estão todas quietinhas. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou tirar uma fotinha da nossa aulinha de hoje. Vou tirar uma fotinha. Sorriso, meninas. E é isso aí, meninas. Exercício da semana, leitura da semana, tudo isso aí. Feliz ano novo para vocês, que a gente não vai se falar mais antes do ano novo. Vai se falar, mas é por mensagem, né, meninas? Não é a mesma coisa. Feliz ano novo para vocês. Se cuidem. E assim que passar o ano novo, já vamos estar começando esse planejamento tanto do ano quanto das finanças. Certinho, meninas? Então, ó, Muito obrigada. E